Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Heitor Cruz, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te contar 4 segredos, 4 pontos importantíssimos para você ter resultados no seu tratamento de melasma. Melasma a gente sabe que é uma das disfunções mais complexas de tratar, até porque ela não tem cura. Muitos de vocês querem ter resultados e não tem, outros aplicam e depois tem efeito rebote, e por esse motivo eu resolvi gravar esse vídeo aqui de pontos que parecem até básicos, mas que fazem a diferença na hora de você ter uma clareza de prescrever o seu tratamento e na hora de entregar os seus resultados, tá bom? Então fica comigo no vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, é muito importante, ativa as notificações e comenta aí pra mim qual é a sua cidade e a sua profissão, que eu quero conhecer vocês, certo? Então é o seguinte, quero te lembrar que toda terça-feira ao meio-dia tem live aqui no canal, tá? Então se você quiser saber temas sobre a área da estética, toda terça meio-dia acontece o projeto Estética de A a Z. Você é minha convidada, meu convidado mais que especial para você participar com a gente. É tudo gratuito, obviamente você precisa ter papel e caneta na mão e vontade de estudar para estar presente aqui conosco. Seguinte, gente, 4 etapas, 4 passos, 4 segredos que vão mudar ou que vão aprimorar os seus tratamentos de melasma. E o primeiro deles parece até bobo, né? Mas é a ficha de anamnese. Pessoal, a ficha de anamnese, ela é algo padrão, ela é algo que precisa ser padronizado dentro das clínicas de estética. Eu já ouvi falar e já vi, tá? Já vi pessoas que fazem tratamento, aplicam uma terapia em um determinado cliente sem ter a ficha de anamnese. É isso que vocês ouviram. E quando você não tem a ficha de anamnese, eu vou te explicar a importância da ficha de anamnese. Na ficha de anamnese, você vai conhecer os dados pessoais da sua cliente, nome, origem, aquela nacionalidade, idade. Ali você anota o dia que você está fazendo a avaliação, ali você anota a data de nascimento do cliente, se a sua cliente foi indicada ou não, por onde ela te conheceu e qual é o motivo, ou seja, o que motivou ela te procurar, o que motivou, o que está incomodando ela. Geralmente ali a cliente vai colocar o que é a que a gente chama de queixa principal. A queixa principal é de fato onde o cliente ele vai dizer, escrever ali, ela vai colocar melasma, ela vai colocar acne, ela vai colocar ruga, estria, queda capilar, enfim. O cliente vai colocar aquilo que está de fato incomodando ele. E aí dentro da ficha de anamnese, ela é uma ficha, então é um papel, você pode utilizar digital, pode utilizar também em folha impressa, tá tudo bem, tá? Onde, passado por essa etapa dos dados pessoais, você vai fazer uma etapa que é conhecer o histórico clínico do teu paciente, tá? Ali você vai entender se esse paciente já fez procedimentos estéticos, você vai entender há quanto tempo ele está com aquela disfunção, se ele faz algum tipo de tratamento médico atualmente, se ele toma algum tipo de medicamento, se ele faz uso de algum tipo de cosmético, se o ciclo menstrual está regular, se faz boa ingestão de água, se usa filtro solar, se tem problema com processos como, por exemplo, diabetes, tireoide, algum determinado tipo de patologia. Tá? Esse é o segundo passo dentro de uma ficha de anamnese. Tá? Então primeiro você tem os dados pessoais, depois você faz algumas perguntas ali fechadas e abertas dentro do histórico clínico do seu paciente. Isso tudo você vai montando ali o que a gente conhece e chama como diagnóstico estético. E como segunda etapa, terceira etapa na verdade da ficha de anamnese, você vai partir para os pontos de análise e também de determinação de diagnóstico. Como assim, Heitor? Agora eu confundi. Não tem nada como você confundir. É você analisar o seu paciente. Então a primeira e a segunda etapa você faz com o seu paciente na mesa. A terceira etapa eu já gosto de fazer na maca. Então eu deito o paciente na maca, higienizo esse paciente e aí eu vou analisar. Eu vou ver, tem comedões? Tica lá, escreve lá que tem comedões.
Tem oleosidade? Escreve lá, dá um check na oleosidade. Opa, tem melasma? Check no melasma. Tem ruga? Check na ruga. Qual tipo de ruga? Aí você vai assinando. Tem rosácea? Check na rosácea. Então essa é a terceira etapa. E a quarta etapa do tratamento é você colocar ali de fato as suas observações, tá? Algo a mais. Depois o seu paciente assina essa ficha como consentimento, que todas as informações que ele passou são informações reais, que ele não omitiu nenhum tipo de informação. Isso é extremamente importante. Tá bom? Vamos lá. Então esse é o primeiro ponto. Ficha de anamnese. A ficha de anamnese ela e faz parte do seu prontuário, tá? E toda a ficha de anamnese ela deve estar acompanhada de o que a gente conhece, do que a gente conhece e chama, eu aplico e entrego isso para as minhas alunas, do que a gente chama como ficha de evolução do paciente. Então, toda vez que você atende um paciente, você precisa evoluir o seu paciente. O que é essa evolução do seu paciente? Acabou o tratamento, você foi lá, reagendou a próxima sessão, você vai lá e começa a anotar. Paciente em bom estado geral, hoje foi realizado, aí coloca a data do dia, data de hoje, foi realizado procedimentos de peeling químico. Iniciei com a higienização com sabonete tal, apliquei, ficou por 10 minutos agindo, depois removeu com água, em seguida foi aplicado o produto tal, deixado agir por tantos minutos. Isso é a evolução do paciente, tá? Poucos profissionais fazem isso. Isso é extremamente importante porque isso é um prontuário do teu cliente. E se acontece qualquer coisa com a saúde dele, você precisa ter esse prontuário, tá? E isso deve ser compartilhado de forma multiprofissional, caso precise. Lembra que hoje eu vou te ensinar 4 segredos. 4 segredos. Então, primeiro, ficha de anamnese. Segundo segredo, alinhar as expectativas do seu paciente. Pessoal, isso é extremamente importante. E eu falo isso pro teu bem como profissional, e você que é cliente de clínica, você que está buscando tratar, fazer algum tratamento estético, precisa entender que a estética não é mágica. Precisa entender que a estética não faz milagres. Tá? A estética trabalha com tecnologia, com ciência, com técnicas para acelerar o processo de melhora do tecido. Mas não quer dizer que vai melhorar na primeira sessão. Tá? Pelo advindo dos procedimentos de harmonização facial, principalmente os preenchedores, os clientes e quem está buscando estética hoje está muito obstinado por já sair com o rosto transformado na hora, já sair com aquela mudança visível. E às vezes não vai sair com a mudança visível na hora. Entenda isso. Tá? Isso é bem importante. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o seu cliente vem com a expectativa aqui. E aí você, em vez de alinhar a expectativa, você deixa, é perigoso você ainda aumentar mais ainda a expectativa dele. Aumentar ainda mais. E aí na primeira sessão você vai lá, não tem resultado. Aí começa a dar o problema do quê? De insatisfação. Insatisfação do cliente ou insatisfação do profissional. Insatisfação do cliente é olhar para você e falar, poxa, não vi resultado. E a insatisfação do profissional tá aplicando, tá fazendo e não tá vendo resultado. Por quê que fica insatisfeito? Porque não entende qual a disfunção não fez um bom diagnóstico estético, não fez uma boa ficha de anamnese. E muitas das patologias estéticas não tem cura, tem tratamento, tem amenização. De quanto? De 10%, 20%, 30%, 50%, 80%, vai depender. Até porque cada paciente responde de uma forma. Cada paciente responde de uma forma. Eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram, dúvidas no direct de profissional. Professor, mas eu já fiz uma sessão, mas não resolveu. Opa, o seu cliente ficou a vida toda sem tratar, a vida toda sem passar um filtro solar, a vida toda sem cuidar da pele. Ele quer que em uma semana ou em um dia você resolva todos os problemas de pele? Entenda, pessoal. A pele nós estamos falando de organismo vivo, tecido humano, não de uma ciência exata, não de matemática, tá? Não é robô. Então esse é o segundo ponto. Então, o primeiro segredo, ficha de anamnese. Segundo segredo, alinhar as expectativas do seu paciente. Tá? Então, preste atenção.
Terceiro ponto para você se dar bem em todos os tratamentos. Traçar um plano de tratamento efetivo. Então você foi lá, analisou o caso do seu paciente na ficha de anamnese, conheceu o histórico dele, entendeu o que tem naquela pele. E segundo, você alinhou as expectativas. Terceiro, você vai lá e vai traçar um plano de tratamento efetivo. Quando você traça um plano de tratamento efetivo, quando eu penso em um plano de tratamento, então olha só, um plano. Um plano é algo que vai muito além de uma coisa só. Um plano, ele passa por etapas, tá? Então, por exemplo, qual o meu plano para, um plano para emagrecer? Olha, o plano para emagrecer, ele precisa ter alimentação, ele precisa ter atividade física, ele precisa aumentar a ingestão de água, ele precisa cortar o álcool, ele precisa cortar determinados tipos de alimento, ele precisa substituir hábito X por hábito Y. Então, é um plano. E o que eu vejo é que tem gente que fica no plano só com uma terapia. Então pensa só, no melasma aí fica só peeling. Pele desidratada, só fica limpeza de pele. Fica lá no rejuvenescimento, só faz microcorrentes, radiofrequência. Não, dentro de um plano existem fases, tá? Existem fases que você precisa cumprir para você ter resultados. E o quarto ponto, que esse para mim é fundamental também, é o que a gente chama de manutenção do tratamento, tá? Manutenção. A manutenção vai te dar longevidade do tratamento. Por quê? O seu paciente, quando ele busca um tratamento na clínica, geralmente, tá? Tô falando de como eu aplico dentro do meu método de trabalho. Ele passa por um tratamento talvez mais intenso em um período de tempo. Então, vamos supor, 3 meses ali, vindo ali uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, depois ele passa por uma etapa dentro do plano para cada 20, 30 dias, depende do plano de tratamento. Depois que ele faz aquele tratamento intenso, ele fica entre aspas, de alta. Aí ele vai entrar para uma outra etapa do plano, que é a etapa de manutenção, onde esse paciente vai vir a cada 2 meses, a cada 3 meses, porque também seu cliente não vai ficar o ano todo, mês a mês, indo na tua clínica. Isso é quase impossível, tá? A não ser que você faça trabalhos de recorrência, um cliente que faz limpeza de pele todo mês, ou cliente que faz sobrancelha, que não é o nosso caso aqui falar de sobrancelha, porque não é uma técnica que eu trabalho. Mas se você for parar para pensar em técnicas em disfunções como melasma, acne, rejuvenescimento, estria, calvície, cicatriz de acne, que são técnicas mais comuns que nós trabalhamos, são disfunções mais comuns que a gente trabalha, você precisa passar por essas etapas do plano de tratamento até chegar na fase da manutenção. Então esses são 4 segredos que vai te ajudar a ter resultados em qualquer tratamento estético, vai te dar um norte, vai te dar uma direção, vai te dar um ponto assim para você falar, eu vou seguir essas etapas, tá? Se isso ajudou você, deixa esse like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações. Eu quero te lembrar que toda terça-feira ao meio-dia tem live aqui do Projeto Estética de AZ aqui no canal. São lives gratuitas, cada mês é uma série diferente e cada série tem 4 episódios, tá? Então isso vai ajudar muito você a melhorar o seu entendimento, a se especializar, a se tornar uma especialista em estética, tá bom? Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê até um próximo vídeo.